Vamos lá, pessoal, vamos começar. Boa noite, vamos começar mais um bate-papo focado aí no assunto de hoje. Por que vendi meu apartamento? Então fica à vontade aí em compartilhar com as pessoas que você conheça, amigos, familiares, enfim, um assunto tão importante, assim, tão relevante, né, nos dias atuais. A ideia então aqui hoje é falar um pouquinho da questão de imóvel, desde imóvel alugado ou imóvel adquirido mesmo, comprado, né? Então a gente vai fazer um paralelo, de forma bem resumida. E a ideia é que numa segunda live, nas próximas semanas, a gente complemente o assunto com os motivos, né, de um caso, pegando aí o caso real, trazendo um caso real para vocês, para a gente de alguma forma agregar aí o nosso dia a dia enquanto informação, transformando inclusive em conhecimento na prática, né? Então, o tema por que vendi meu apartamento, o propósito desse tema é a gente conversar um pouquinho mais sobre um caso bem real, como eu disse, um caso que está acontecendo comigo, e compartilhar aí com vocês para que avaliem aquilo que é melhor para você. Em momento algum é querer convencer alguém a comprar um imóvel ou convencer alguém a morar de aluguel, mas promover sim a educação financeira, o conhecimento, a informação para que você avalie a sua situação e quem sabe aí, né, tome uma decisão melhor para você no seu dia a dia. Ok? Então vamos começando, fique à vontade em compartilhar com quem você quiser, clique aí no aviãozinho aí embaixo, ó, já vou aproveitar aqui também, clique aí no aviãozinho, compartilhe com quem você ficar à vontade, nos seus contatos, para a gente começar esse bate-papo. Pronto, compartilhei com mais algumas pessoas aqui também. Então vamos lá, trazendo o assunto para o nosso cenário atual, né, por que vendi meu apartamento, começar falando um pouco de alguns pontos assim, com vieses, sem vieses, né, sem considerar interesses de mercado ou interesse de alguma parte, digamos assim. Enquanto cidadão comum, a ideia aqui é promover para que você avalie também, quem sabe, até a sua situação. Eu vou falar no caso da minha, aqui não tem pretensão nenhuma de favorecer, adquira seu apartamento por eu ser, por exemplo, um corretor, ou então financie seu apartamento para, de alguma forma, favorecer algum financiamento bancário. Não, a ideia aqui é falar uma realidade que eu estou tendo a oportunidade de viver agora, né, no momento atual, e que eu compartilho com vocês para que fique aí, né, uma sementinha como educação financeira. Ok? Então, trazendo aí um pouquinho da educação financeira, alguns desses pontos que foram importantes para a gente poder tomar a decisão de vender o apartamento, no caso, essa decisão que eu tomei, né? Custo do aluguel. Então, é importante, se você mora de aluguel ou se você vai morar de aluguel, né? Então é importante entender aí o custo da sua região que você vai morar, onde você está deixando de morar. Muitas vezes você tem um custo de aluguel muito alto, uma pessoa que mora, por exemplo, de aluguel atualmente, e que numa revisão contratual, como foi aí nesse período de pandemia, né? Então até aí agora, digamos assim, pós-pandemia, alguns aluguéis, contratos estão sendo renovados em torno de 20% ou até em alguns casos 25%. Então esse pode ser um impacto grande para você estar pensando e refletindo no seu dia a dia. Pode ser que esse custo faça você, ainda que vai continuar morando de aluguel, de repente vai estar precisando morar em algum outro lugar mais em conta. Enfim, tem também o custo do financiamento, taxa de juros, são informações que são importantes para você avaliar se é a sua realidade ou não. Então, impostos, valorização do imóvel, valorização do investimento que você está fazendo, então até tanto do imóvel que você está adquirindo ou vendendo, né, dependendo da situação de cada um, ou até mesmo da valorização daquilo que você poderia estar investindo caso não gastasse aquele dinheiro para comprar um imóvel, por exemplo. Então, essas são algumas informações importantes, né, para você tomar a melhor decisão para você. Então, essas informações a gente vai trazer provavelmente no final da próxima live, explicando um pouquinho cada uma delas, né, daquilo que você possa considerar na sua realidade. Ok?
Então, fica à vontade, podem perguntar, podem enviar perguntas aí no direct também, quem sentir à vontade está perguntando aqui na live, enfim. A ideia é tentar respondê-las na medida do possível, beleza? Então, essas informações são importantes e, mais uma vez, pessoal, conectando então ao propósito do nosso bate-papo. O propósito não é convencer qualquer pessoa que esteja aprendendo, conhecendo, exercitando, ouvindo, participando, enfim. Foi a minha no caso, mas que contextualizando para que você avalie aquilo enquanto informação na sua realidade. Então não tem nenhum viés de interesse, até porque em muitas das situações pode ser que financeiramente, matematicamente, seja mais vantajoso para você, por exemplo, alugar. Mas não quer dizer que você necessariamente tenha que viver de aluguel. Por exemplo, pode ser que você tenha interesses maiores do que o financeiro, né, propriamente dito, de valor, de custo. Pode ser que você tenha um desejo maior e acabe adquirindo imóvel para estar ali vivendo dia a dia, uma região que você goste, uma segurança maior para sua família, enfim. Então, a ideia não é convencer ninguém a vender ou comprar imóvel, não. A ideia aqui é sobre o aspecto de conhecimento, aplicando na prática aquilo que for melhor para você, tá bom? Então não deixe de compartilhar, dar o like, comentar, enfim, fica à vontade. Bem, então falando aí dos principais pontos que envolvem essa decisão de vender, porque eu vendi agora um apartamento recente, que inclusive ainda estou morando nele, mas que tomei a decisão, essas são algumas informações importantes que vamos falar bastante nessa live e na próxima. Custo do aluguel, custo do financiamento, do aluguel no meu caso, eu vendi esse imóvel, vou estar morando de aluguel temporariamente, né, que também vou estar falando um pouquinho mais, algumas informações importantes do porquê, e em função de custo do financiamento, taxa de juros, impostos pagos, enfim, essa gama de informações chegaram, fizeram com que eu tomasse a decisão, por exemplo, de vender o apartamento que eu moro atualmente, beleza? Então, fica à vontade aí, pode enviar perguntas ou comentários, pessoal. Lembrando, muitas são essas variáveis. E aí, aproveitando, compartilha aí, coloque aí no comentário, quem ficar à vontade, né? Se você mora num imóvel que é seu ou num imóvel alugado. Pergunta é, você mora num imóvel que é seu, então quem mora num imóvel próprio, coloca aí, por favor, no comentário, nos comentários, é meu. Próprio. E quem mora no alugado, compartilha aí alugado. Fica à vontade, só para a gente ter uma noção assim, se a gente tem muitas pessoas aí que moram em imóvel próprio ou alugado, né? Bem, falando um pouquinho, então a gente vai começar a traçar esse paralelo nessa primeira live sobre aluguel. Então eu vou estar falando das vantagens em alugar e das desvantagens em alugar, ok? Então nessa live de hoje, vamos estar focando nas vantagens e desvantagens do aluguel. Ah, bacana, a turma está aí participando, né? Próprio, moro no próprio, bacana. E aí, pessoal, é importante, eu imaginava já que a maioria fosse informar no próprio, e muitas vezes, aí obviamente não vou perguntar aqui, mas muitos dos casos, né, questão até cultural, histórica, no caso do brasileiro, morar num apartamento próprio, numa casa própria, né, seja por ser um sonho, por ser uma necessidade, uma vontade, enfim, vários motivos, né, cada um sabe aquilo que é melhor para você e sua família, mas vale a pena dizer que em muitas situações o imóvel próprio ele gera um custo muito alto, principalmente no início. O que seria no início? No caso do financiamento, que já é uma cultura, né, do brasileiro financiar imóvel, por exemplo. E esse vai ser um ponto que nós vamos falar bastante aqui. O financiamento, de uma maneira geral, muitas vezes a pessoa tem ali, inicia, dá uma entrada, ou seja, o padrão do financiamento do brasileiro é ele dar uma entrada no valor considerável, então você já tem que ter um valor considerável para dar a entrada e depois, por anos, pagando, ou até décadas, pagando financiamento. Matematicamente falando,
boa parte dos financiamentos, ou a quase totalidade, é bem oneroso para o cidadão. Então, você que está pensando, está na dúvida, então começa aí um dos primeiros pontos, né, de questão de imóvel, de adquirir o imóvel. Então a gente vai falar um pouquinho mais disso aprofundado nessa live e principalmente na próxima. Só para plantar uma sementinha da turma que colocou o próprio aí, para avaliar aquilo se realmente está seguindo aquilo que se sente melhor, ou se chegar ao ponto de ter que tomar uma decisão de vender o imóvel, balancear, né, para poder ver se realmente vai trazer um melhor conforto. Muitas vezes vai ter que diminuir o padrão de vida. Eu, por exemplo, moro num apartamento que eu particularmente acho um padrão acima do que eu precisaria hoje. Então, um dos motivos também que eu vou estar falando na próxima live não preciso morar necessariamente num apartamento desse padrão que eu moro hoje, embora eu tenha outro imóvel também, né? Então não estou aqui estimulando que você venda o seu imóvel, não é isso, mas estimulando sim que você conheça, tenha propriedade, tenha informação que muitas vezes pode estar contigo e que, seja por receio, seja por falta de conhecimento, enfim, por vários motivos, você ainda não tomou uma decisão que muitas vezes é a melhor para você e sua família.